Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 19 de junho de 2023. São exatamente 19 horas e 28 minutos. Vou pedir aos colegas para fecharem o áudio, por favor, para não dar microfonia. São 19 horas e 29 minutos agora e nós estamos aqui. Seja bem-vindo, Odaí. Nós estamos aqui numa gravação ao vivo, né, do SEAD, Montes Claros, para a gente falar um pouco sobre a atividade proposta na disciplina Prática de Formação 1. Nós temos aqui presente nosso colega Hudson. Vem cá, Hudson, parece que o pessoal dá um oi, pessoal, aqui. Vem aqui. Está presente aqui conosco. Dá um oi, pessoal, aí. O Hudson todas as segundas-feiras está aqui conosco, né, e fica aí o convite para o pessoal também que quiser vir, tirar as dúvidas conosco aqui. A gente está aqui sempre às segundas-feiras, com esse objetivo de plantão de dúvidas. Estamos juntos. Vou assistir a aula presencial, viu? Seja bem-vindo, Hudson, e demais colegas. Bom, vamos lá. O objetivo, né, desses plantões presenciais são os plantões de dúvidas. Só que as disciplinas de prática, principalmente as práticas de formação, é a primeira prática de formação que vocês estão tendo contato. São 4 módulos ao longo do curso, 4 períodos, e o período ele sempre finaliza com uma disciplina de prática, né? Nesse primeiro módulo tem prática e noções de direito constitucional, e a partir do segundo módulo, normalmente, tem-se a disciplina de prática isolada, né? Que é uma disciplina ali que a gente depende um pouco mais de estudo, um pouco mais de preparação, como nesse caso a gente tem um trabalho de campo. Então, eu tenho respondido as perguntas com bastante frequência, tenho gostado bastante das contribuições suas, as dúvidas que vocês têm tido. Eu pensei, antes da gente passar para o espaço de... Boa noite, Odaí. Antes da gente passar para o espaço de dúvidas, da gente apresentar a sala da disciplina e explicar como que vai ser a metodologia, né? É algo bem rápido, não demora muito. Então, eu peço licença para vocês para fazer a reprodução da minha tela. Caso alguém, enquanto eu estou apresentando, eu não consigo ver se tem alguém querendo falar. Então, vocês podem levantar, aplicar na mãozinha, que eu vou ouvir o barulho aqui, eu paro a transmissão e concedo a palavra. Mas a ideia é fazer algo bem rápido, explicar mais ou menos, ler aqui, explicar mais ou menos como que funciona, dar alguns exemplos da atividade proposta, e depois a gente abre para o diálogo. Tá ok? Alguma dúvida? Alguém quer se manifestar antes da gente começar? Fique à vontade. Deixa eu ver se teve mais alguém aqui, não só o Daí que entrou. Gabriel, vem assim, Gabriel, estaremos esperando. Bom, vamos lá, então. Pois bem. Temos aqui, pessoal, você já consegue visualizar aí? Tá dando para ver já a sua tela? Ah, tá, isso. Pronto, acho que foi agora. Bom, aqui nós temos a sala da disciplina, né, prática de formação 1. Temos a proposta, uma mensagem de boas-vindas. Só autorizar mais uns colegas. Temos a sala de boas-vindas, cronograma de atividades, calendário escolar, e temos aqui a unidade 1. Né? Diferentemente das demais disciplinas, as disciplinas de prática de formação, elas são divididas em apenas 2 unidades, unidade 1 e unidade 2. Nessa nossa proposta, a unidade 2, ela é continuação da unidade 1, certo? Então, muitos alunos perguntam, nós vamos fazer um roteiro de entrevista, já é para fazer a entrevista agora? Agora não. Né? Vamos ler aqui exatamente quais que são as atividades que a gente propõe. Vamos lá, o primeiro, escolher uma pessoa jurídica do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, justificando sua escolha. Né? Uma pergunta que tem sido recorrente lá nos grupos de discussões. Né? O que é Poder Executivo? Poder Executivo no âmbito municipal é o município. Né? Você pode escolher um município ou algum órgão, qualquer pessoa jurídica ligada ao município, certo? Pode ser a prefeitura, pode ser qualquer órgão, um posto de saúde, pode ser uma escola municipal, esses órgãos de vigilância. Então, qualquer órgão ligado ao município pode ser objeto de uma escolha aí do Poder Executivo.
O Poder Executivo, como sabemos, ele não se restringe ao âmbito municipal. Então, vocês podem escolher também, por exemplo, nas cidades suas pode ter uma escola estadual, escola pública estadual, né? Então, vocês vão escolher uma escola X, que é um órgão público que pertence ao Estado de Minas Gerais, que é um órgão do Poder Executivo estadual. Então, assim, os exemplos são muitos. O Instituto Federal, por exemplo, o que é um Instituto Federal? Ele está ligado a quem? A União, certo? Então, vocês podem escolher, por exemplo, um Instituto Federal, se for o caso. Então, são exemplos de pessoas jurídicas do Poder Executivo, certo? Assim, o importante é que seja uma pessoa jurídica de direito público, algum órgão público. Pessoa jurídica do Legislativo, nós temos, né, no âmbito municipal, estadual e federal, assim como os demais. No âmbito municipal, quem são os nossos representantes do Legislativo Municipal? As câmaras, certo? As câmaras municipais. Diversos colegas, por exemplo, estão escolhendo câmaras municipais e vão entrevistar um vereador. Né? Um exemplo, normalmente esses trabalhos são muito bons, e todos os trabalhos que foram desenvolvidos escolhendo as câmaras municipais, eles tiveram muitos frutos conosco, certo? Então, foram experiências muito legais também que a gente teve com o Legislativo no âmbito estadual, no âmbito municipal, perdão. No âmbito estadual, a gente tem a Assembleia Legislativa, né? Caso alguém tenha acesso aí a algum órgão da Assembleia Legislativa, vocês podem escolher também, e no Congresso, e no âmbito federal do Legislativo, nós temos o Congresso Nacional, né? Caso alguém tenha também acesso ao Congresso, é um pouco mais difícil, mas caso alguém tenha acesso, também é possível que vocês consigam fazer, escolhendo uma pessoa jurídica do Legislativo no âmbito federal. E no Judiciário, normalmente as escolhas são o quê? São fóruns, órgãos da Justiça do Trabalho, Justiça Federal, basicamente juizados especiais, são basicamente isso. Então, primeiro ponto, escolher uma pessoa jurídica do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Os três pode ser no âmbito municipal, estadual ou federal. Então, vocês vão fazer uma escolha ampla. Ah, Samir, eu escolhi uma escola que eu estudei durante a minha infância, que ela é uma escola estadual, uma escola pública estadual, beleza. Foi feita a escolha. Segunda situação, e vocês vão ter que justificar, é claro, né? Por que você escolheu, qual foi o objetivo? Normalmente a pessoa tem uma história com aquele órgão, ele tem uma facilidade, tem um acesso, então eu preciso que vocês justifiquem isso. Segundo ponto, mapear as atividades da pessoa jurídica e escolher um setor, órgão que desempenhe rotinas jurídico-administrativas. Aí eu dou exemplos aqui: procuradoria, compras, contratos e licitações, gestões de pessoas, recursos humanos, concessão de licenças, aposentadorias. Então, vejam bem, vamos supor que o Hudson, que está aqui conosco, olá, Hudson, de novo, boa noite, ele escolha o município de Montes Claros, né? O Hudson é de Montes Claros, escolheu o município de Montes Claros. E dentro do município de Montes Claros, o município, né, é uma escolha muito grande, ele precisa escolher o quê? Ele precisa mapear as atividades do município e escolher um órgão específico, um setor específico que desempenhe rotinas jurídico-administrativas. Então, vamos supor, ele pode escolher a prefeitura, que é um órgão pertencente ao município. Dentro da prefeitura ainda é algo muito amplo. Ele pode escolher ali, por exemplo, um setor de compras e licitações e contratos, ou um setor de aposentadoria, ou um setor de RH, que atualmente o pessoal chama-se de... Deixa eu ver se parece que tem alguém querendo entrar. Elis Regina. Seja bem-vinda, Elis. Então, ele pode escolher, por exemplo, um setor de RH, de gestão de pessoas. Então, ele vai escolher uma pessoa jurídica pertencente a um dos três poderes, conforme eu expliquei, nos âmbitos estadual, municipal ou federal. Depois, ele vai fazer um recorte. Ele vai escolher um setor dentro daquela pessoa jurídica que ele escolheu, né, para ele poder delimitar, porque vocês não vão conseguir trabalhar com algo tão amplo. E, dentro disso, vocês vão ter que escolher alguma pessoa jurídica, algum setor que desempenhe rotinas jurídico-administrativas. Hoje, no âmbito público, no legislativo, no executivo judiciário, praticamente qualquer órgão ele vai desempenhar rotina jurídico-administrativa. Né? Qualquer órgão ele tem uma legislação para ser seguida, ele tem um procedimento para ser cumprido, ele tem uma lei, ele tem um regulamento interno. Então, essa escolha ela não é difícil, certo? Eu vou falar aqui de maneira geral e depois a gente prossegue. Feito isso, vocês vão ter que elaborar um roteiro para entrevistar um agente que trabalhe naquele setor específico escolhido. Então, o Hudson, deixa eu liberar para alguém aqui, Luciana. Seja bem-vinda, Luciana. Então, vamos supor, o Hudson escolheu,
Poder Executivo, o município de Montes Claros. Dentro do município de Montes Claros, ele escolheu a prefeitura e dentro da prefeitura ele escolheu o setor de licitações, por exemplo. O que ele vai fazer agora? Ele vai ter que escolher uma pessoa que trabalha lá dentro para entrevistá-la. Né? E com base nisso, ele vai montar o quê? Vai montar um roteiro para essa pessoa, voltado com o objetivo de quê? Verificar a importância do conhecimento jurídico para o desempenho das atividades jurídico-administrativas. Então, as perguntas, eu coloquei lá no grupo algumas, né? Você vai perguntar qual é a função, tentar, e vai variar muito de acordo com a função específica de cada pessoa dentro de cada órgão, né? E no final do questionário, o que a gente quer saber? A gente quer saber qual que é a importância do conhecimento jurídico para a rotina daquelas pessoas, né, que trabalham naquela pessoa jurídica em sentido amplo e naquele setor público específico. Então, o que a gente quer é basicamente isso. Esse é o objetivo do trabalho. Né? Eu até coloquei para vocês lá como exemplo de perguntas, se o órgão que a pessoa trabalha oferece capacitações, né? O que pode ser feito para melhorar. Percebam que esse trabalho, de um ponto de vista prático, ele pode trazer melhorias para aquele órgão específico. É um trabalho que ele pode trazer para o próprio órgão algum benefício. Né? É uma pesquisa que vocês estão fazendo, vocês vão estar fazendo uma escolha, vocês vão justificar, vocês vão monitorar, mapear o que aquele setor específico ele faz, e depois vocês vão entrevistar uma pessoa. Qual a importância do conhecimento jurídico para aquela pessoa desempenhar aquela função naquele local específico? Só um minuto, por favor. Seja bem-vindo, Lucas. Então, é basicamente isso. E elaborar um roteiro padrão de entrevista. Né? Esse roteiro ele pode ser mudado no momento da entrevista. Ah, Samir, a entrevista tem que ser presencial? Não, a entrevista ela pode ser das mais diversas formas possíveis. Ela pode ser por esse meio de comunicação que nós estamos fazendo essa reunião, esse webinário aqui agora. Né? De qualquer forma específica, de qualquer forma possível, vocês podem fazer essa entrevista, não tem problema. Caso a pessoa não queira ser identificada, porque é muito comum isso acontecer, principalmente em cidades menores, em órgãos do Poder Executivo, em virtude de represálias, enfim, a pessoa não precisa ser identificada, não tem problema algum, certo? Mas a gente precisa que especifique exatamente todas essas questões que a gente está colocando aqui. E, por fim, nessa unidade 1, enviar um relatório até o dia 25/6, que contenha, no mínimo, a identificação da pessoa jurídica com o máximo de especificações, legislação de criação, autorização, natureza jurídica. O Hudson escolheu o município de Montes Claros, beleza. Ele escolheu o município de Montes Claros por quê? Ele vai colocar lá. Mas ele vai contextualizar, ele vai no site da prefeitura, né? Não, o município de Montes Claros foi criado no ano tal, pega dados do IBGE, de acordo com dados do IBGE, possui não sei quantos, de datado de 2000 e tanto, não sei qual foi o último censo, do censo tal, possui tantos habitantes, tantos eleitores, uma extensão territorial assim assado. A organização política administrativa conta com a Câmara de Vereadores. Então, assim, vocês vão especificar o máximo possível a respeito dessa pessoa jurídica. Então, perceba, a gente quer algo assim que tem início, meio e fim. Né? Você vai escolher uma pessoa jurídica, por quê? Explique. Contextualize historicamente essa pessoa jurídica, não precisa ser muito, não, mas fale, coloque, né? Ela foi criada, o CNPJ é tal, dados de IBGE, tudo que vocês conseguirem. O que não falta são dados, na internet, sobre as pessoas jurídicas que vocês escolherem. Ah, Samir, eu escolhi o INSS. Pode? Claro que pode. O INSS é uma autarquia federal. Né? Então, vocês vão explicar o INSS, o que é o INSS, qual é a função. Lá no site do INSS vai ter tudo isso. Né? Não coloquem, não façam Ctrl-C, Ctrl-V, certo? Assim, eu costumo fazer análise por amostragem, né? Eu não consigo pegar o trabalho de todo mundo e ficar ali pegando Ctrl-C, Ctrl-V, o que todo mundo está copiando ou não copiando. Mas em algumas situações que a gente percebe que o trabalho está muito bem escrito, a gente percebe que é cópia, né? E cópia é crime, não pode, né? Plágio é crime. Então, vocês podem sim reproduzir desde que citem a fonte. Faço citação direta, indireta, não tem problema algum. Então, vamos lá. Enviar o relatório, contendo a identificação da pessoa jurídica com as suas especificações, criação, natureza jurídica, contextualização histórica. E B, a justificativa da escolha do órgão escolhido, conforme eu já tinha falado, informando qual é a rotina e também anexar o roteiro de entrevista. Nessa primeira unidade, pessoal, é somente isso, certo? Vocês podem colocar o roteiro de entrevista no desenvolvimento, vocês podem colocar como anexo, não tem problema. É só para mostrar para mim que vocês estão indo no caminho certo.
né? Então, eu preciso de um pouco de estudo aqui agora, e depois vocês vão finalizar esse mesmo trabalho na unidade 2, certo? Eu nem abri para vocês aqui, não, mas, ó, tá vendo que fica aqui, ó, como é que fica para mim aqui, ó, oculto para estudantes, tá vendo? Eu vou descer aqui, e aí aqui, na segunda unidade, que vai ser disponibilizado um pouquinho mais à frente para vocês, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, tá um pouquinho apagado aqui, porque ainda não está visível para vocês, mas vocês vão finalizar esse trabalho, né? Aí, aqui sim, na unidade 2, que vai começar no dia 26, aqui sim, vocês vão finalizar o trabalho que vocês já começaram. Vocês vão entrevistar o agente público, conforme o roteiro elaborado. Pode mudar o roteiro, Samir? Pode, fique à vontade. Até na hora lá que você tiver, pode ser que a pessoa fale alguma coisa que você sinta a necessidade de mudar o rumo da entrevista. Não tem problema algum. Mas sempre buscando aquele objetivo central, né? Qual a importância do conhecimento jurídico para o desempenho das atividades daquela pessoa dentro daquele órgão específico que você escolheu. O que eu vou analisar é isso, né? Só que aí a gente precisa de um trabalho que tem início, meio e fim. Então, por isso que é importante você escolher, você justificar, você contextualizar, certo? E aí vocês vão postar, até o dia 10/7, o relatório final, que é a continuação, não é outro relatório, não é o mesmo, vocês só vão moldar ele. E aí, quando vocês postarem o primeiro relatório, eu vou ler, aqueles que não estiverem no caminho certo, eu vou indicar, falar assim, ó, você pode melhorar aqui, você pode melhorar ali, né, dar sugestões. Nem todo mundo eu vou colocar comentário, né, são 100 e tantos trabalhos, e aqueles que eu ver que eu não colocar comentário, e der uma nota razoável, porque realmente vocês estão no caminho certo, vocês podem prosseguir com a proposta. Aqueles que a proposta não estiver boa, eu vou falar assim, ó, gente, eu sugiro que faça isso, faça aquilo, e tal, e a gente vai trabalhando, dialogando e construindo conhecimento juntos, ok? Então, vocês vão fazer um relatório final, e nesse relatório final tem que ter tudo, ó, os dados da pessoa jurídica escolhida, coisa que vocês já vão ter tido, já vão ter lá da primeira parte, um breve histórico da pessoa jurídica, contextualização, que vocês já vão ter praticamente tudo isso pronto também no semestre da unidade passada. Apresentar a rotina. Percebam que aqui eu especifiquei um pouco mais a ordem com que vocês têm que colocar as informações. Né? Apresentar o questionário aplicado e seus resultados, sempre visando aquele objetivo. Né? Qual a importância do conhecimento jurídico para aquela pessoa que você escolheu dentro daquele órgão. Né? Não necessariamente daquela pessoa, mas qual a importância do conhecimento jurídico para aquele setor? Né? Você usa uma pessoa como referência, mas para aquele setor. E, por fim, fazer as considerações finais e apresentar as referências. Então, percebam, eu já cheguei aqui na unidade 2, né? É praticamente isso que a gente cobra na disciplina inteira. Então, basicamente é isso. Eu vou agora, então, parar de apresentar isso aqui e voltar para vocês para que possamos discutir, que vocês apresentem as suas dúvidas. Deixa eu olhar aqui para ver se alguém perguntou alguma coisa. Pessoas jurídicas pode ser uma pessoa ou um órgão? Então, no Brasil, vocês vão estudar isso com a professora Soraya, em Noções de Direito Civil 1. Nós temos pessoas físicas. Quem são pessoas físicas? Somos nós, pessoas dotadas de capacidade, certo? De personalidade. Pessoas físicas somos nós, seres humanos. E temos pessoas jurídicas, que é um ente que a gente chama de ente personalizado. Ah, Samir, é uma empresa? É uma empresa. Uma empresa, por exemplo, uma sociedade anônima, uma sociedade limitada, é uma pessoa jurídica. Só que no caso aqui, nós queremos pessoas jurídicas públicas, né? Nós queremos pessoas jurídicas que estejam ligadas ao executivo, legislativo ou judiciário, certo? Então, a gente quer pessoas jurídicas públicas. Por que, Samir? Porque nós estamos, a ideia nossa, né? No semestre que vem eu vou falar um pouco sobre direito administrativo, vou ter a oportunidade da gente estar dialogando sobre o direito administrativo, então a ideia minha já é puxar um pouco o estudo para este lado. Certo? Nada impede que a gente também abra, se for o caso, se a pessoa tiver com muita dificuldade, manda mensagem lá nos fóruns de discussão, a gente vai abrindo, não tem problema. Uma colega não me recordo o nome, perguntou, eu posso escolher uma drogaria e entrevistar o farmacêutico? Né? É uma farmácia, é uma drogaria que pertence ao município, ao estado, pública. Né? A proposta inicial é essa, é que seja algo público. Eu posso entrevistar um advogado? Poder pode, mas o advogado ele trabalha para o município? Ele trabalha para algum setor público, ele trabalha para o Estado, né? Então, a proposta inicial é que vocês façam uma escolha de uma pessoa jurídica pública, que pertença a um dos 3 poderes. Deixa eu ver aqui.
Ah, tá. Seja bem-vindo, João. Sobre a referência. A referência são as referências bibliográficas, né? Bibliográficas ou referências de uma forma geral, é claro. Por exemplo, você entrou no site do IBGE para você pegar alguns dados sobre o município. Você tem que citar nas referências, de onde você tirou aquelas informações, senão é plágio, certo? Então, a referência é isso. Onde você pesquisou para você fazer o trabalho? Ah, eu pesquisei no site do município, eu pesquisei no site do IBGE, aí você coloca a fonte lá. Ok? É algo bem simples mesmo. Boa noite, João. Juliana coloca aqui, ó. Ô, gente, se vocês quiserem... Paula, já vou te passar a palavra, viu? Vou responder a Juliana agora. A Paula levantou a mão. Vocês podem verbalizar também. Abrir a câmera, fica à vontade. Juliana coloca aqui, ó. Vou entrevistar a advogada. Ela é minha tia. Ela é minha amiga. Pode? Pode. Só que aí eu pergunto. Ela é uma advogada e ela trabalha de maneira privada ou de maneira pública? A pergunta é essa. Ela é uma advogada que trabalha para a Câmara de Vereadores, né? Que é um órgão do Poder Executivo, do Poder Legislativo Municipal. Ela trabalha para a Prefeitura, que é um órgão do Poder Executivo municipal, então é privada. Então, assim, a proposta inicial não é essa. A proposta inicial é vocês irem até um órgão público, certo? Aí pode ser em qualquer local. Pode ser em qualquer local. Quando a gente abre, seja bem-vindo, Samuel, pode ser em qualquer local. Por isso, assim, quando a gente abre a possibilidade de vocês executarem essa entrevista de maneira online, né, seja pelo WhatsApp, seja pelo Google Meet, ou qualquer outro Hangout, qualquer outra plataforma de videoconferência, a gente abre a liberdade de vocês escolherem qualquer local do país, né? Então, não tem problema. O ideal é que seja algo assim que vocês tenham acesso, que vocês tenham facilidade, viu? Então, é isso. Juliana entendeu. Eu vou só... Paula perguntou aqui. Ô, Paulo, você prefere falar? Fala um pouquinho com a gente aí, abre o seu microfone, abre o seu vídeo. Você levantou a mão aí, a gente foi falando. Dispõe, Juliana. Paula Rodrigues. Prefere no chat mesmo? Ela levantou a mão aqui, eu acabei atrasando para passar para ela, mas ela colocou aqui no chat, a Paula coloca assim, ó. Professor, no caso das especificações da pessoa jurídica, são especificações do órgão ou da pessoa que eu vou entrevistar? Ótima pergunta. Teve um colega que colocou lá, exatamente sobre isso. Vejam bem, o principal é especificar a pessoa jurídica, que é o órgão que você escolheu. Seja bem-vinda, Adriana. O principal é vocês especificar, fazer as especificações da pessoa jurídica. Agora, vocês podem também falar sobre a pessoa do entrevistado. Ah, ele é um vereador com larga experiência, que vem exercendo o mandato desde tanto, autor dos projetos de lei, assim, vocês podem colocar o máximo de especificações possíveis, mas o que a gente quer mesmo é que vocês falem um pouco mais sobre a pessoa jurídica, não necessariamente sobre a pessoa física, o que não impede vocês de falarem também, né? Porque às vezes a pessoa realmente é uma pessoa que tem uma larga experiência, né, naquele órgão ali que vocês escolheram, e pode falar um pouco dela assim, sem problema algum. Mas o que eu gostaria que vocês não deixassem de falar é sobre as especificações da pessoa jurídica, do órgão público que vocês escolheram. Até mesmo porque o entrevistado nem sempre ele gosta de se expor. Às vezes o entrevistado ele não quer falar muito, né? Vocês imaginam uma pessoa que trabalha num município pequeno, que seja um cargo que a gente chama de ad nuntum, né? Que é livre nomeação e livre exoneração. Né? Aquele cargo ali que fica na berlinda, né? Que é o cargo político, o pessoal fala. Né? Aquela pessoa, talvez ela não vai... Se ela tiver que se identificar, talvez ela não seja sincera na entrevista. Então, essa pessoa, o ideal é que você não fale o nome dela, é que você não especifique demais sobre aquela pessoa, senão as pessoas vão saber quem é. E a proposta aqui é a gente construir um conhecimento científico independentemente da pessoa. Né? A pessoa é apenas um instrumento para que nós possamos chegar até um determinado resultado. Tá ok? Laisla, seja bem-vinda, Laisla. Vamos lá. Há a possibilidade de prorrogar o prazo para entregar a atividade, professor? Olha, vejam bem. A primeira, deixa eu só abrir aqui para ver qual que é a data.
até o dia 25. Dia 25 cai que dia? A gente dividiu prazos exatamente iguais. Deixa eu só olhar aqui só um minuto. O dia 25 é domingo que vem. A gente até pode, sabe? Assim, normalmente, assim, eu não sou muito rigoroso com essas questões, não, mas normalmente a pessoa que atrasa, né, acho que a entrega do trabalho nos prazos, a gente avalia com um pouco menos de pontos. Por quê? Se a gente posterga demais, a pessoa acaba se embolando, né? Acaba assim, não conseguindo organizar bem o desenrolar, o desenvolvimento do trabalho, e também não vai conseguir entregar na data final, que é o dia 10/7. E no dia 10/7 é improrrogável, lá não tem jeito, porque a gente precisa de corrigir e precisa do período de recuperação. Então, eu vou ter praticamente 2 ou 3 dias só para corrigir mais de 100 trabalhos. É algo assim, né, bem difícil, até porque o trabalho eu tenho que ler pelo menos uns 15 ou 20 trabalhos primeiro, para me construir um balizamento de nota. Né? Então, eu vou ler uns 15, 20, 30 trabalhos de maneira aleatória para me poder ter uma noção dos parâmetros de correção para que eu possa fazer algo justo. Né? Então, eu acho que a gente não deveria mexer nessas datas. Tentem fazer, principalmente nessa primeira parte, enviem o que vocês conseguirem. Não é muita coisa, parece que é muita coisa, mas não é, certo? É escolher uma pessoa jurídica, é só parar para pensar, escolhe uma pessoa jurídica, por que você escolheu? Vocês vão ter que parar um tempo para poder fazer uma pesquisa pela internet, não tem jeito. Mas, assim, as perguntas também não é difícil, né? Mas, assim, é algo que eu acho que vocês conseguem fazer aí ao longo de mais de uma semana. E a grande preocupação minha é vocês não conseguirem executar tudo isso até a data final da segunda unidade, porque lá realmente a gente não tem espaço no calendário mais para poder prorrogar. Mas, né, se chegar no dia 25, tiver a necessidade, o grupo entender mais 1 ou 2 dias, a gente pode prorrogar, não tem problema. Né? Mas a gente precisa que o trabalho seja entregue na data final. Por isso que eu acho importante a gente tentar manter esse prazo do dia 25, porque lá no dia 10/7 a gente não tem como prorrogar. Mas vão fazendo, calma, eu sei que às vezes parece que é muita coisa, mas vão fazendo, qualquer dúvida vocês entrem em contato lá nos fóruns de discussão. Eu costumo responder eu respondo diariamente, apenas feriados e final de semana. Eu tenho uma filha, então não tem jeito, eu tenho que dar atenção a ela. Né? Então não tem como, eu tenho fazer de pai, fazer de vida social também, amigos, namorada, então não tem jeito, eu tenho esse outro lado. Mas no dia a dia, praticamente todos os dias, eu entro mais de uma vez. Uma vez é certo, uma vez no dia eu entro para responder as perguntas. Né? Sempre uma vez no dia, ali de segunda a sexta eu entro, às vezes eu entro de manhã, se eu entrar de manhã, não necessariamente eu vou entrar à tarde, mas uma vez por dia eu entro. Aí pode ser que eu entre na sexta-feira, por exemplo, de manhã, aí eu só vou voltar a entrar na segunda, porque sábado e domingo, via de regra, eu não trabalho. Às vezes até trabalho, mas via de regra não. Mas então vamos tentar manter o prazo do dia 25, e aí quando chegar no dia 25, vocês me mandam mensagem. Talvez eu consiga postergar em 1 ou 2 dias, mas sempre lembrando que lá no final a gente não tem como mexer, por causa dos estudos de recuperação. Deixa eu ver aqui. Professor, eu tenho uma pergunta. Oi, Jean, fica à vontade. Abre a câmera aí, conversa com a gente, se apresente. Poxa, professor, não vai rolar a câmera não, tá muito descabelado hoje. Tranquilo, entendo. Então, professor, eu fiquei aguardando ali, eu vi quando abriu a unidade, eu li o início do trabalho, e eu aguardei algum exemplo de pergunta ou alguma coisa. Eu entendi a dinâmica da atividade e tudo mais. Mas aí, quando o senhor coloca que o objetivo é mapear as atividades do órgão, mapear me parece uma coisa que é meia invasiva para a gente conseguir fazer através de uma entrevista. Então, eu gostaria de algumas perguntas que norteassem como a gente pode construir o roteiro, porque eu acredito que eu e assim, como outros colegas, a gente nunca fez nenhuma entrevista com um órgão público. Então, a gente escolhe uma pessoa jurídica e vamos tentar mapear as atividades desse órgão. Show de bola. No meu caso, por exemplo, eu vou fazer com um fórum daqui de Santana do Livramento, eu moro no Rio Grande do Sul. Indo no fórum, que tipo de perguntas eu posso fazer para mapear as atividades deles? Porque eu tenho acesso ali à questão dos conciliadores, do pessoal que trabalha no cartório, mas eu não sei
não faço a mínima ideia de como direcionar uma entrevista para ter um resultado positivo para esse trabalho, entende? Porque a dinâmica de uma entrevista é fazer perguntas e anotar respostas, mas o que vamos perguntar? Quais são as perguntas corretas? Perfeito, Jean. Eu vou, primeiro, ótima pergunta. Eu vou só, peço licença para mim reproduzir novamente as orientações. E aí a gente vai discutindo e vocês fiquem à vontade para poder também ir discutindo conosco aqui. Vejam bem, quando eu falo escolher uma pessoa jurídica, beleza, vocês vão fazer sua escolha. No caso seu, você fez a escolha do fórum, que é um órgão pertencente ao Poder Judiciário, provavelmente estadual, né? Se for o fórum mesmo, o fórum normal, que a gente chama de fórum, né? Quando eu falo mapear as atividades, não necessariamente você vai ter que direcionar o seu roteiro para isso. A proposta que eu coloquei, talvez por isso que eu agradeço pela sua pergunta, é que a elaboração do roteiro, ela vem num terceiro momento, né? Vejam bem, quando eu falo mapear as atividades da pessoa escolhida, às vezes dentro do próprio site, da estrutura do fórum que você vai trabalhar, você vai ter diversos setores. Por exemplo, você vai chegar... Fala o nome da cidade sua mesmo, do Rio Grande do Sul aí, por favor. Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Santana do Livramento. Não conheço, mas tenho vontade de conhecer. Vai comprar bastante whisky aqui. Quantos mil habitantes você tem lá? Tem 88 mil habitantes aqui, só que tem uma cidade aqui do lado, que é fronteira sem divisão, então a soma das duas cidades aqui é 180 mil habitantes, mais ou menos. Sim, perfeito. Então veja que não é uma cidade pequena, né? É uma cidade de médio para grande porte, principalmente por causa dessa característica que você colocou aí agora. Então, quando eu falo mapear, né, você escolheu o fórum do município da sua cidade. Então, quando eu falo mapear, você vai chegar, o fórum ele é muito grande, principalmente por se tratar de uma cidade maior, né? Então, você vai chegar lá, provavelmente você vai ter uma vara civil, talvez você tenha uma criminal, ou talvez você não tenha especialidades, mas você já colocou aí, veja bem, você já fez esse mapeamento mental. Você disse que você tem acesso às centrais de conciliação, não foi isso mesmo? Sim. Então, veja bem, você já fez o mapeamento. Porque para você escolher um órgão no setor público, você tem que mapear, você tem que saber quais os órgãos, quais as atividades aquela pessoa faz. Então, por exemplo, você vai entrar no site, né, ou talvez indo lá, ou pelo próprio site, né, da comarca, você vai ver que lá vai ter uma primeira vara civil, uma criminal, ou talvez uma vara de fazenda pública, eu não sei qual que é a organização, mas você vai falar dentro de toda a estrutura do fórum, da cidade tal, você optou por escolher os centrais de conciliação, certo? Então, assim, de certa forma, você já fez um mapeamento e escolheu, porque é difícil você escolher sem mapear. Você entende? Você vai chegar assim, como é que eu vou saber que eu vou escolher esse órgão, sendo que eu não sei quais são os órgãos que existem dentro dessa pessoa jurídica que eu escolhi? Então, de certa forma, você já fez esse mapeamento. Então, a ideia, a proposta, não é que você utilize a entrevista para fazer esse mapeamento. Esse mapeamento tem uma expressão no direito que se chama conditio sine qua non. O mapeamento, né, ele é uma condição para você conseguir escolher esse setor, né? Você só vai conseguir, se você escolher o fórum, beleza, a escolha está feita, né? Mas você só vai conseguir escolher um nichozinho ali dentro do fórum depois de você ter uma noção do que aquele fórum faz, né? Então, você vai justificar, você assim, não, por quê? Porque eu tenho acesso, porque é algo que me desperta, porque, sabe assim, aí assim, chega a ser uma questão até pessoal essa justificativa. É como se fosse um trabalho de TCC, de mestrado, doutorado. Né? Eu entendo, é como fazer um esqueleto das atividades do órgão e aí escolher um objetivo específico para fazer a entrevista lá dentro. Então, exatamente. Tipo, por exemplo, sei lá, vamos usar um exemplo fora do meu caso, se eu escolhesse a Secretaria de Obras da cidade, ela é um órgão jurídico, então eu vou mapear quais outros subsetores tem dentro dessa secretaria e vou explanar o porquê que eu escolhi aquele subsetor ali daquela secretaria.
Perfeito. Nesse Tá. caso, né? A secretaria, ela pertence a um município X, que é a pessoa jurídica. Aí você vai fazer um recorte, porque você não vai, por exemplo, conseguir falar sobre o município inteiro, tampouco sobre a secretaria inteira, talvez até consiga, né? Dependendo se tiver uma estrutura muito complexa. Mas a ideia é você escolher um setor pequeno para que o seu trabalho ele tenha algum tipo de aplicabilidade prática. Perfeito, perfeito. Aí, Compreendeu? por exemplo, eu vou voltar para o meu exemplo, então, para conseguir direcionar o meu trabalho, já que é uma dúvida que eu fiquei bem confuso nessa situação. Por Sim. exemplo, aqui no fórum tem diversos setores ali. Tem o TSE, tem que fica dentro do fórum, o Tribunal Superior Eleitoral fica aqui, o correspondente, no caso, né? Sim. Aí tem o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, tem a Vara Civil, tem os cartórios ali, e aí eu escolhi, de fato, o setor da mediação de acordos ali dentro do Poder Judiciário. Beleza. Aí vamos lá, eu estou conversando com a conciliadora. Que tipo de perguntas eu posso fazer para ela que sejam pertinentes a esse trabalho? Porque o primeiro mapeamento, então eu já fiz, que era identificar as atividades do fórum. Show. Aí, quando eu vou entrevistar a pessoa, o que de fato vai ser pertinente para esse trabalho? Porque aí o mapeamento, então, eu já correspondi. Sim, sim. Dos mais diversos, você pode perguntar para ela primeiro, por exemplo, quais os tipos de ações, de demandas que mais tem? Qual o percentual de resolução de acordo? Se ela tem algum tipo algum dado nesse sentido, se tem, se não tem. Quantos processos entram em média por mês? Provavelmente, eles vão ter algum tipo de dados nesse sentido, certo? Então, você pode ir mais para a função. Né? Por exemplo, o tribunal, ele dá capacitação de quanto em quanto tempo? Essa capacitação que o tribunal te dá, você acha que é suficiente? Na sua opinião, o que poderia ser feito para que o setor de resolução, né, o setor que ela trabalha, tenha um pouco mais de eficiência? Sabe, assim, você vai, de certa forma, assim, delimitando de acordo com a função exata da pessoa. Né? Talvez ela vai falar assim, talvez se fizesse uma especializasse, você vai começar perguntando para ela, que tipo de ação vocês resolvem aqui nesse setor seu específico? Ela vai falar. Né? Lá na frente você vai falar assim, o que poderia melhorar? Talvez ela vai te dar uma solução, falar assim, para melhorar aqui, talvez seja especificar, ter 2 centrais de conciliação, uma criminal e outra civil. Você percebe que são situações que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas principalmente na justiça, assim, isso é tão lento. Eu que já advoguei por anos, né, essa justiça é tão lenta, existe esse estigma de que a justiça, às vezes, ela não entrega a resposta para a gente no prazo. Isso não é uma crítica, não, é algo que todo mundo fala, que às vezes realmente demora, em virtude até das garantias que existem processuais, né? Mas, assim, a partir do momento que você faz um trabalho, que você pesquisa, você entende que você passa a ter um dado científico? Né? Você passa a ter um dado que amanhã ou depois aquilo pode ser usado como referência num outro trabalho? Então, assim, é mais buscar qual é a função dela naquele órgão específico. Por isso que é importante, antes, você fazer uma contextualização daquele setor. Né? Ver o que você consegue descobrir, até para você poder fazer perguntas um pouco mais incisivas. Aí você fala assim, entrevistado, eu vi aqui que, pelo site, que tal, vocês têm aqui uma demanda de tantos processos mensais, eu vi que no ano passado teve isso. Vocês têm um dado prático, tem estudo que fala qual que é o percentual de resolução satisfatória, né? Quantos que não tem resolução, que realmente vai para a decisão judicial. Né? Então, por isso que a gente constrói o trabalho, né? Assim, na situação de você pesquisar, falar um pouco, contextualizar, justamente para que isso tente te ajudar um pouco na entrevista. E é justamente por causa disso que a gente não fecha as perguntas aqui, não. Eu só coloco um roteiro para que vocês não fiquem totalmente perdidos. À medida com que vocês forem estudando e chegarem na segunda parte do trabalho, vocês vão perceber que vai haver a necessidade de adequação dessas perguntas do próprio questionário. E à medida também que a pessoa for falando,
e que você já vai ter estudado um pouco vai ter contextualizado um pouco sobre o órgão antes, vocês vão perceber que vocês vão ter a necessidade de fazerem perguntas diferentes. Por isso que a gente não faz o questionário fechado. Mas, assim, eu sugiro para vocês, foquem na função da pessoa e tentem estudar um pouco o órgão antes. Não já chegue de imediato, assim, eu quero entrevistar. Não, a entrevista tem que ser depois, por isso que ela ficou para depois. Então, assim, pensem agora nesse exercício mental de escolher o que vocês vão querer, né? Estudar, escrever, nem que seja pouco agora, nesse primeiro momento. Eu acho que quanto mais vocês fizerem agora, menos fica para depois. Mas, assim, que vocês já cheguem com, pelo menos, um esqueleto de um questionário. Me perguntaram assim, professor, tem um número mínimo de perguntas? Eu falei, não, eu não vou especificar quantas perguntas. Mas imagina, você vai escolher um entrevistado, você vai chegar lá com 5 perguntas, né? A pessoa vai perder o tempo dela. Então, assim, eu acho assim, com um número razoável, pelo menos umas 7, 8, 10 perguntas, né, pelo menos. Algo assim que a pessoa vai meia hora, 40 minutos do dia dela. Eu falo demais, né? Eu não sei se eu fui claro, meu amigo. Você restou alguma dúvida? Vamos dialogar mais aqui, vamos conversando. Não, deu para separar bem as atividades ali, pelo menos para mim. Eu estou tentando organizar aqui enumerando por tópicos os passos para realizar a atividade, e depois eu coloco no chat aqui, o senhor revisa se ficou legal, acho que pode ajudar os colegas. Sim, fechado. O objetivo, eu vi que vocês começaram a fazer esse exercício, sabe? O objetivo... Acho só importante esclarecer, então, nesse primeiro momento não precisa realizar a atividade, é só fazer o esqueleto ali de como seria, de fato, a nossa entrevista. A gente vai fazer uma entrevista no próximo módulo, certo? Sim, mas eu preciso que vocês coloquem lá no item 4, tem lá, enviar um relatório neste ambiente virtual até o dia 25/6, contendo pelo menos as informações mínimas, a identificação da pessoa jurídica com o máximo de especificações. Aí eu já quero que vocês tenham, até porque para vocês conseguirem fazer um roteiro de entrevista razoável, vocês já têm que colocar alguma coisa sobre o órgão. Né? Então, está lá no item 4, lá da unidade 1, fala assim, enviar o relatório até dia 25, contendo a identificação da pessoa jurídica com o máximo de especificidades, legislação de criação, autorização, natureza jurídica. B, justificativo de escolha do órgão, informando a sua rotina. E o roteiro da entrevista. O roteiro da entrevista é só uma parte. Mas percebam, vocês não precisam de colocar tudo sobre a pessoa jurídica. Vamos supor, você vai falar sobre o fórum. Quando você entrar lá no site, né, da comarca, lá já vai ter tudo, vai estar tudo pronto, só precisa que você organize as ideias. Né? Escolhi o fórum do município X, que foi criado na data tal. Lá, certamente, lá vai ter um histórico, sabe? Falando um pouco do fórum. Aí você vai falar, né, atualmente o fórum conta com a composição X, X, Y e tal. Atende tem a questão da competência, que é muito interessante, vocês vão estudar isso lá em TGP comigo, Teoria Geral do Processo, que cada fórum ele tem uma competência, ele tem um âmbito de atuação. Né? O juiz de uma certa cidade, ele não pode julgar qualquer causa em qualquer território. É o princípio do juiz natural, né, que vocês vão estudar comigo na frente. Por isso que fala o princípio do juiz natural? Existe um juiz previamente designado, antes mesmo de você ter que acionar o judiciário. Então, Deus me livre e guarde, se hoje eu cometo um homicídio, o juiz que vai me julgar já está designado anteriormente. Isso evita o que a gente chama de tribunal de exceção, que é você montar um tribunal para julgar Y, X ou Z. Né? Então, é uma garantia processual que a gente tem. Então, vocês colocam essas especificações mínimas, né? Identificação da pessoa jurídica, que é algo que, pelo menos mentalmente, vocês já vão ter que fazer, e já especifiquem. Né? Fala lá um pouco sobre o fórum, como é que é a atual composição, a justificativa da escolha do órgão dentro, né, do fórum, que tem essa composição, que abrange, não sei, os municípios X, Y, Z, certamente isso vai ter lá, a competência, né? Quais são as cidades, os municípios, os distritos que o fórum que você escolheu, ele está apto a julgar causas, é uma informação que é legal de colocar, né? E depois você vai falar, dentro de toda essa estrutura, né, do fórum, eu acabei optando por escolher a central de conciliações, em razão disso aí você vai fazer a sua justificativa particular, né, o porquê que você acha interessante, talvez seja uma questão de acesso, talvez é algo que te traz algo, assim,
Uma escolha, a escolha pessoal, né? A gente não tem como falar, mas alguma coisa te levou a escolher isso. É isso que eu quero que você coloque, é algo bem pessoal mesmo. Basicamente isso. E juntar o roteiro. Ficou claro? Jean? Claro, sim, professor. Beleza. Eu enumerei ali o que eu achei interessante. Eu preciso sair, professor, porque eu preciso participar de outra aula do meu outro curso agora. Aí eu enumerei aqui como a aula vai ficar gravada. Eu vou pedir licença para o senhor e obrigado pela explicação. Para mim ficou bastante claro. Se precisar arrumar alguma coisa desses tópicos aqui, aí se algum colega puder fazer, eu agradeço. Beleza, Jean. Boa aula. A aula vai ficar gravada assim que o pessoal do suporte disponibilizar para mim o link do YouTube, eu coloco lá para vocês. Na sala Obrigado, do boa YouTube. noite. Ok, deixa eu só seguir aqui as perguntas. Esse é do João, já respondi. João Pedro, teoria da equivalência dos antecedentes. Não entendi a pergunta. Se você quiser falar, João, então eu vou colocar mais alguma. Não entendi a teoria da equivalência dos antecedentes aqui, não. Oi, professor. Boa Oi, tudo noite, bem? tá me ouvindo? Tô sim, tô bem, Não, João. tudo bem, o senhor. Joia, graças a Deus. Não, com a teoria da equivalência antecedente, porque o senhor falou como disse, sine qua non. Aí eu lembrei da aula de Direito Penal, que tem uma aula que eu estava assistindo que fala sobre a teoria da equivalência antecedente. Sim, Que sim, em latim é esse termo que o senhor se referiu, mas eu creio que o senhor se colocou sim, em um outro sim, contexto. sim. Professor, posso fazer uma pergunta? Desculpa. Claro, claro, fica à vontade. Eu queria saber se, no caso, poderia entrevistar um servidor da reitoria da universidade, Pode, de uma claro, universidade? Né? claro. Então, no caso, a pessoa jurídica seria a universidade, que é uma autarquia, e aí o servidor, né? Aí Aí você vai escolher, poderia por fazer. exemplo, porque se você pegar a universidade é algo muito amplo, né? Sim, Aí você vai escolher, por exemplo, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, beleza. Aí você vai escolher a reitoria está localizada em sim. Montes Claros, né? Eu vou só dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu peço isso, quando eu falo que é Eu fácil achar as informações, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, da reitoria, quer ver, ó? estava pensando nisso mesmo, em fazer na reitoria. Olha, vamos pegar aqui para vocês verem, ó. Escolheu o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Aí você vem aqui, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, entra no site. Quando você entra no site, você fala assim, eu quero escolher a reitoria. Vamos dar um Ctrl F aqui, reitoria. Tá vendo? Você vai ter tudo aqui, ó. Estrutura organizacional, vai falar quem é a reitora, tem a apresentação, certamente a reitora vai colocar uma série de situações aqui, o gabinete, como que funciona. Percebam que aqui você tem toda a estrutura. Aqui, ó, reitoria, como é que é, você tem tudo aqui, ó. Não é que vocês têm que falar sobre cada um desses setores. Eu escolhi dentro do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais o campus Januária. Você vem aqui no campus Januária, né? Você vai ter todo um organograma aqui que fala sobre como é que é a estrutura do campus Montes Claros, perdão, Januária. Mas aí você pode vir aqui também, ó, campus Januária. Aí você vai ter tudo. Se vocês precisarem, vai ter aqui, ó, Januária, missão, localização, estrutura institucional, o histórico que eu falei com vocês, o corpo administrativo. Vocês têm que falar de corpo administrativo? Não precisa, mas se quiser falar, você vai clicar aqui e falar assim, ó, atualmente o município de Januária conta com. Aí você dá um Ctrl F aqui, ver quantas pessoas, e tantas pessoas nos seus cargos administrativos, tantos docentes, que vai falar também. Vai ter missão, estrutura institucional, vocês vão achar o corpo docente, vocês vão achar tudo, cursos, quer ver, ó? Campo Januária, em algum lugar aqui vão ter os cursos, quer ver? Direção, administração, pesquisa, calma aí que nós vamos achar, tem que estar aqui em algum canto.
ensino. Cursos, tá vendo? Tá aqui, ó. Cursos, educação à distância, quais são os cursos superiores, quais são os cursos técnicos. E aqui vocês têm uma infinidade de coisas para falar. Então, assim, qualquer órgão que vocês escolherem, vocês vão no site e é algo rápido de ser feito. Eu não quero que vocês falem sobre tudo. Eu quero que vocês destaquem, façam um recorte de algo que vocês achem que é importante. Que, de fato, contextualizem as escolhas suas. Certo, professor, obrigado. Então, por exemplo, a reitoria de um campo da UFRN, por exemplo, a reitoria, a pessoa jurídica será a UFRN e aí o setor, no caso o órgão, seria a reitoria. A reitoria, mas você ainda pode fazer um recorte em cima disso, porque a reitoria, ela possui diversos órgãos. Quando a gente fala lá mapear, é isso. Isso aí você vai descobrindo na medida que você vai olhando lá. Ah, eu quero o instituto tal. Aí você fala assim, então, disso aí eu vou escolher a reitoria. Quando você chega na reitoria, igual eu coloquei lá, você vai ter a Os departamentos, né? pró-reitoria de administração, pró-reitoria de gestão de pessoas. Então, vocês podem, sabe, assim, ir automaticamente, quando vocês escolherem uma pessoa, essa pessoa vai estar lotada num local específicozinho, sabe? Então, assim, automaticamente esse recorte ele vai ser feito. Certo, professor. Muito obrigado pelos Nada de esclarecimentos, tá? Uma boa noite. Boa noite, João. Vamos lá. Vanessa. Fiquei com dúvida sobre a questão do mapeamento, pois na instrução da atividade fala para mapear as atividades da pessoa jurídica. A pessoa jurídica não seria um município? E o fórum, um órgão, um setor? Vanessa, você nos ouve? Está aqui conosco? Só dá um oi para a galera aí. Será que ela saiu? Mas, bom, eu vou tentar responder aqui mesmo sem interação. Se ela aparecer, ela vai interagindo conosco. Tá aqui, ó. No meu caso, vou entrevistar alguém do setor de recursos humanos de uma prefeitura municipal. Qual atividade mapear? Da prefeitura ou do setor? Vejam, esse mapeamento, como eu coloquei com o Jean mais cedo, você já fez esse mapeamento. Quando você fala, eu quero a prefeitura X. Quando você escolhe o setor de recursos humanos, você já mapeou. Né? Porque para você... Talvez no momento de você contextualizar, você fala um pouco, a prefeitura conta com as secretarias X, Y, Z e tal, mas optamos por fazer um recorte, né, do setor de recursos humanos do município tal, em virtude disso aí você vai lá e justifica. Então, é basicamente isso. Quando você mapeia, você faz um mapeamento geral. Primeiro que você mapeia é o quê? É da pessoa jurídica. E depois, às vezes, dentro do próprio órgão, você, a depender da estrutura do órgão, você tem que mapear. Né? Você escolheu, por exemplo, o setor de recursos humanos. Talvez pela organização do município que você escolheu, o recursos humanos ele está dentro de uma secretaria acima. Né? Então, você já vai falar os recursos humanos, que pertence ao órgão tal, que pertence ao município, aí dentro da estrutura organizacional. Então, assim, não existe uma receita pronta e acabada. Eu só quero que vocês tenham assim, uma ordem organizada das ideias, para não falar assim, eu quero que vocês saibam localizar o órgão que vocês escolheram. Tem o município, no município a gente tem essas divisões Y, Z, A e tal, e depois eu vou escolher aquele pedacinho ali, que é onde eu quero falar, que é onde eu quero entrevistar uma pessoa, que é onde eu quero ver, né, se realmente um conhecimento jurídico de qualidade consegue auxiliar, consegue ajudar, se é suficiente, se não é, identificar eventual dificuldade que as pessoas têm. Quem sabe esse trabalho, se vocês não conseguem uma publicação depois. O objetivo é esse. Percebam, esse trabalho seus, ele tem uma aplicabilidade prática fora do normal. Né? Isso pode mudar, assim, claro que, né, a gente tem N entraves, mas percebam, isso pode mudar o histórico de um setor. Vocês podem apresentar isso futuramente. Quando eu faço essa proposta de vocês justificarem o local que vocês escolheram, porque normalmente vocês têm acesso ao local. Às vezes vocês trabalham no órgão, não necessariamente no órgão escolhido, mas na pessoa jurídica escolhida. E por você estar lá dentro, às vezes você tem acesso, depois com o resultado do trabalho, vocês têm acesso a passar o resultado, a levar o resultado. Né? E isso pode mudar a estrutura do setor.
Vocês têm um resultado científico, né, de uma determinada situação. Então, assim, o que eu quero tentar mostrar para vocês? Que o direito está em todo lugar. Quando eu falo assim, tem que ser um órgão público que desempenhe rotinas jurídicas administrativas. Todo lugar que você vai, que seja público, você tem rotina jurídica administrativa. Vocês vão estudar comigo no semestre que vem as noções de direito administrativo, né? E vocês vão ver lá que nós temos o princípio da legalidade, né? Que para a administração pública é diferente do particular. Né? Para nós, enquanto particulares, o princípio da legalidade é uma coisa, mas enquanto administração pública é outra. Né? Enquanto público é outra coisa, um pouco diferente. Quem estuda para concurso aí já deve ter lido isso. Costumo dizer que esse curso nosso objetivo não é prepará-los para concurso público, mas é óbvio que a preparação vem. Né? Assim, quando você pega aí as principais cadeiras, né? Direito constitucional, direito administrativo, o enfoque não é para concurso, mas automaticamente a preparação ela acaba vindo. Nós tivemos colegas, inclusive, que passaram em concurso público. Bom, eu acho que eu falei, Vanessa, você não manifestou aí, mas se porventura você tiver alguma dúvida, você pode ficar à vontade para poder falar conosco. Antes de prosseguir... Professor, boa noite. Boa noite, Geraldo. Professor, tudo bem? Tudo bom. Eu pretendo fazer o trabalho na Câmara do município que moro. Então, a pessoa jurídica é a Câmara. Eu vou entrevistar um vereador. Então, seria o trabalho... eu não entendi. Como seria, assim, essa questão do mapeamento na relação do vereador? Teria que assistir às reuniões da Câmara? Como seria? Professor, não estou ouvindo. Eu peço perdão, meu microfone estava fechado. Cada trabalho, eu estava dizendo aqui que cada situação é uma situação. Né? Quando você escolhe um vereador, você já está fazendo um mapeamento. Né? Assim, eu não sei se dentro da estrutura da Câmara que você escolheu, existe alguma divisão. Né? Às vezes, assim, você tem vereadores que compõem algum determinado... Eu não entendo muito do Poder Legislativo, confesso. Quando eu falo assim, Poder Legislativo, é a estrutura interna, né? Mas pode ser que eles tenham classificações, eu não sei. Mas o mapeamento você já fez, que foi escolher. Quando você escolhe uma Câmara Municipal, talvez você poderia ter escolhido um órgão lá dentro. Por exemplo, no Congresso Nacional, a gente tem Comissão de Constituição e Justiça. Então, você vai falar, né? Dentro dos órgãos do Congresso Nacional, tal, acabei optando por entrevistar alguém dentro desse setor específico. Mas aí você pode conversar com a pessoa, dentro do site da Câmara Municipal, você pode ver a estrutura organizacional e falar um pouco sobre a estrutura organizacional da Câmara. E depois falar que a sua opção foi escolher o vereador para poder falar. E assim, aí quando você vai para as perguntas com o vereador, é super interessante. Eu já tive uns 4 trabalhos nesse sentido. Né, os projetos de lei, sabe assim, aí a pessoa traz para o lado de recurso. É muito legal, é muito bacana. Principalmente... o vereador, né, porque às vezes, assim, a importância de um vereador ele ter um conhecimento jurídico razoável, ela é muito grande, né, ela é muito grande porque, assim, são as pessoas que vão fazer as leis no âmbito municipal, né, no direito a gente tem o que a gente chama de pirâmide de Kelsen, né, assim, o pessoal, há não sei quantos anos atrás, representou o direito, vocês vão estudar isso lá, a professora Soraya, no nosso direito constitucional, o direito, o ordenamento jurídico, né, o arcabouço de normas jurídicas, ele era representado por uma pirâmide, né, sendo que no topo da pirâmide nós tínhamos a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, né, e todas as outras leis que obrigatoriamente deviam estar seguindo o topo da pirâmide. Então, o mínimo que um vereador, por exemplo, deve saber é conhecer muito bem das leis, né, porque ele não pode fazer uma lei que seja contrário, por exemplo, à Constituição, porque senão ela é inconstitucional. Né? Infelizmente, a gente vê muita lei de município pequeno sendo declarada inconstitucional pelo STF. Por quê? Porque quem faz não tem um mínimo de conhecimento. Né? Mas, assim, não é só isso. Quando você
vai conversar com o vereador, é muito interessante, assim, sabe, assim, às vezes a pessoa tem tanta experiência, às vezes ela nem tem tanto conhecimento, mas ela tem tanta experiência, que ela já vivenciou tanta coisa, que ela vai saber te dar uma resposta, sabe, assim, para o trabalho. Então, assim, um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi foi relacionado à Câmara de Vereadores, sabe? É muita coisa, assim, que você pode propor para ajudar nas suas perguntas. Ah, mas o senhor não acha que se tivessem capacitações, cursos obrigatórios na área do direito para os vereadores, não iria melhorar a qualidade das leis que são feitas no município? Olha que pergunta, sabe, assim, né? Aí você espera a resposta, sabe? Se vocês têm capacitação, vocês têm formação, sabe, assim, é lógico que assim, você tem que tomar muito cuidado para você não constranger a pessoa também, porque o objetivo não é esse, né? Mas, assim, tentar usar, assim, com muita sutileza, sabe, algo que talvez vá transformar aquele local, ou pelo menos a cabeça daquela pessoa, sabe, que vai trazer uma melhoria para a sua cidade, sabe? Às vezes, você percebe, Geraldo, que às vezes um trabalho desse, ele pode mudar a forma de um vereador pensar e automaticamente ele pode ter um poder de convencimento tão grande com seus pares que isso pode mudar o município. Então, assim, esse trabalho, eu pensei muito, sabe, antes de propor ele. Eu já pensei demais, eu já mexi nele algumas vezes, né? A proposta inicialmente não era essa, era um pouco diferente. Então, assim, deem sangue, sabe? Porque por isso que a gente dá a opção de você escolher e justificar, porque quando você escolhe a Câmara Municipal da sua cidade, aquele órgão é um órgão, aquela pessoa jurídica, né? E automaticamente o vereador e o conjunto são órgãos que podem fazer a diferença. Você deve amar a sua cidade, você deve gostar da sua cidade. Eu, pelo menos, gosto muito da minha. E eu queria poder fazer algo para poder mudar, sabe? E talvez em algo que talvez a gente não dê tanta importância, que é um trabalho de um curso que a gente está fazendo, né, que pode passar despercebido, mas a proposta não é essa. A proposta é que esse trabalho traga, que essa disciplina e esse curso ele traga frutos, não só para o currículo de vocês, mas para a vida das pessoas, né? De transformação social, de mudança de paradigmas mesmo, sabe? As pessoas poderem pensar um pouco diferente. Eu acabei falando demais, né? O professor costuma falar muito. Eu não sei se eu consegui te dar uma resposta, mas fica à vontade para contra-argumentar. Não, professor, consegui sim compreender o que você disse, e realmente o trabalho é muito importante. Eu só estou assim, com receio o tempo, que está bastante corrido, trabalho, e conciliar o curso está sendo bem puxado, mas vou tentar fazer aqui o máximo, dar o máximo de mim, tentar realizar o trabalho. Deixa eu falar com você e com os colegas. Eu não quero trabalho grande, não precisa ser grande. Eu quero ler todos os trabalhos. Que nós temos 100 e poucas pessoas. Eu quero ler todos. Ah, Samir, mas você sempre lê tudo? Assim, já teve situação de eu ter 300 trabalhos para analisar. Né? Aí você lê tudo, assim, aí quando não é o caso seu. O caso seu, eu vou ler todos. É um compromisso comigo mesmo, certo? Tem situação que você tem 300 trabalhos para analisar, eu sou um só. Então, o que você faz? Você faz aquela análise não por amostragem, você lê um a um, mas você lê início, meio e fim. Né? Você pega, quando a gente tem trabalhos, pelo menos, né, eu utilizo essa técnica, quando você tem trabalhos de discursivos grandes, você cria uma tela de correção. Quais vão ser os assuntos que vão ser levados em consideração para fim de avaliação? Mas assim, de toda forma, não precisa fazer trabalho grande. Quando eu falo para vocês pesquisarem sobre a contextualização histórica, sobre IBGE, não, coloca pouca coisa, não precisa colocar, quando eu coloco ali o máximo, é porque tem gente que vai lá e coloca, tem tantos habitantes, ponto. Não, fala, sabe assim, explica um pouquinho, né, sobre o local que você escolheu, por que você escolheu, a extensão territorial, sabe assim, estudem e façam um recorte legal, sabe assim, uns 2, 3 parágrafos ali de introdução, tá ótimo, não precisa mais que isso não. Sabe, coisa simples mesmo, e são todas informações que vocês vão achar prontas. Eu só não quero que vocês façam um Ctrl+C e um Ctrl+V, é só organizar as ideias. Vocês vão achar muita informação. Não é difícil não, você vai ver, você vai gostar de fazer. Uhum. Certo, professor, muito obrigada. Nada, Geralda, disponha. Antes de passar aqui para o chat, a Geralda, a Cristiane levantou a mão.
Cristiane, desculpa, eu só vi agora, pode ficar à vontade. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Sem problema. Eu estou com dor de cabeça horrível. Eu vou tentar resumir. É porque, assim, eu moro em Japonvar, fica 100 quilômetros de Montes Claros. Aqui a população... Posso só fazer um adendo? Pode. Quase que eu fui para a festa do biscoito esse final de semana, mas infelizmente eu não tive oportunidade. Mas minha mãe estava lá. Minha mãe é de Januária, sou nascido em Januária também. Minha mãe foi para a festa do biscoito sábado, voltou, acho que 1h da manhã, disse que estava muito bom. Mas desculpa, pode falar. Para quem gosta, diz que estava boa. Eu não fui. Moro perto da praça, da igreja, mas não fui. A respeito do trabalho. Eu sou funcionária efetiva na Secretaria Municipal de Educação. O prefeito é o primeiro mandato dele. Ele não tem nenhuma experiência política nenhuma, nunca foi nem vereador. Eu pensei em fazer uma entrevista com a secretária municipal de educação. Ela era professora, ela aposentou em um cargo, né, do estado e está para aposentar do município. Ela tem vasta experiência na área da educação como professora, mas secretária, esse é o segundo ano, né, dela no cargo, né? Aí eu fico em dúvida. Já a Câmara de Vereadores, desculpa estar sendo franca demais, mas os vereadores não sabem nem por que eles estão lá dentro. Aí eu fico assim, eu tô de mãos e pés atados, assim, quem que eu entrevisto, onde que eu vou, sabe, assim. Tinha um advogado aqui disse que era muito bom, que passou no concurso, já tinha experiências anteriores, mas também foi embora, passou em Belo Horizonte no concurso e foi embora. O que está advogando formou recentemente e também é a primeira vez que trabalha. Aí, assim, eu não sei quem que eu vou entrevistar. Então, mas ó, veja pelo lado bom, você tem duas opções que são boas. Né? Duas opções são boas. A secretária de saúde, você pode entrevistá-la sobre dois enfoques diferentes. Sobre o âmbito... Educação. Na educação, né? Você Uhum. pode entrevistá-la como... Aí você vai escolher o município, né? Dentro do município, você vai escolher a secretaria de educação, e ter essa conversa com ela, né? Explicar o porquê e tal. Ela vai te falar dos gargalos, das necessidades. Ou você pode também focar no âmbito como professora. Né? Assim, como professora também, assim, eu não vejo problema nenhum vocês entrevistarem um professor da rede pública de ensino, que seja da rede pública de ensino, federal, estadual, municipal. Porque todos os professores também, enquanto servidores, eles têm toda uma rotina jurídica administrativa. Os professores, eles não apenas... Eu sou professor no Instituto Federal. Eu não apenas dou aula, eu participo das elaborações dos projetos de cursos. Nós temos as diretrizes superiores que devem ser observadas. Quer ver um exemplo? Esse curso nosso ele foi feito para ser um curso 100% à distância. Mas as diretrizes, né, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e tem uma outra legislação aí também que nos impede do curso ser 100% à distância. Então, 20% tem que ser de carga horária presencial. Né? E aí, quando a gente foi montar o projeto do curso, a gente ficou nessa incógnita, né? Porque eu estava até conversando com o Hudson aqui mais cedo. Aí, a ideia era o quê? A ideia era fazer um curso semipresencial. Encontros semanais com provas todas aqui em Montes Claros. Só que se a gente faz isso, e quando foi proposto o curso, ele era mais ou menos com esse enfoque. Só que ele iniciou em fevereiro de 2020, veio a pandemia, e nós vimos que nós tínhamos vários alunos de fora que não iam conseguir participar do curso. O que nós fizemos? Mudamos. Né? Então, aí você vira para mim hoje e fala assim, Samerli, o curso, aí nós colocamos esses 20% como plantão de dúvida. Por quê? Porque a gente permite que as pessoas que estão longe participem. Mas eu, enquanto docente, né, isso funciona, não funciona?
Sabe, assim, será se é o melhor, será se não é? Porque ao mesmo tempo que a gente oportuniza para quem está longe, você tem um índice de evasão muito grande. Então, um professor, você pode, da rede pública de ensino, você pode entrevistá-lo, ele pode trazer essas informações para você. Sabe, assim, como essa que eu te falei dos 20%. Aqui nós fizemos a opção de atender todo mundo, né, de atender quem está perto e quem está longe. Né, e talvez, assim, como que nós vamos encarar as evasões, porque a gente não quer que as pessoas saiam do curso, a gente quer que vocês continuem. É por isso que sempre quando vocês precisarem, estiver passando por dificuldade, tal, a gente não pode flexibilizar muito, mas dentro do possível, nós queremos formar o máximo de alunos possível aqui conosco. Né, o curso mais concorrido que a gente tem é o de serviços jurídicos atualmente, né? Os técnicos de serviços jurídicos, dos cursos técnicos. Se não, o mais concorrido na instituição inteira. Você não posso afirmar, mas dos cursos técnicos eu afirmo que é o mais concorrido. Então, você tem esses dois enfoques aí, né, com a professora, né, com essa mulher que você falou. Agora, por outro lado, com o vereador, você, assim, você vai, de alguma maneira, construir o seu roteiro, né, de uma forma a chegar a algum resultado. Você entende que se você virar para mim e falar assim, nossa, Meri, os vereadores da cidade X não sabem nem por que estão lá. Não é que eu não estou acreditando em você, eu acredito. Mas, veja bem, uma coisa é você falar isso, outra coisa é você ter um dado científico com base nas respostas que ele vai te dar. É. Então, assim, de uma forma ou de outra, o seu trabalho vai trazer algum tipo de resultado científico. Aí é uma escolha muito particular, da forma como você quiser. Né? Assim, Entendi. claro que, assim, tomar muito cuidado para a gente não, né, não intimidar o entrevistado, a gente quer construir algo, né, de maneira científica. Né? Assim, tanto que não precisa colocar o nome da pessoa, nada disso. Mas, de uma forma ou de outra, você estará bem servida. Entendi. Eu irei verificar com a secretária, porque assim, ela é uma excelente profissional. Trabalhei com ela em sala de aula e já tem 2 anos que eu estou com ela na Secretaria de Educação. Eu acredito que ela deve entender principalmente sobre legislações, porque ela é muito cautelosa. Sim. E, tendo em vista que ela tem 2 cargos, né, e ela não vai, a aposentada não vai querer sujar o nome dela no momento que ela está querendo descansar, né? Mas eu irei conversar com ela direitinho para me ver se ela aceita ser entrevistada, né? Que talvez também ela não queira ser Mas, assim, entrevistada. Porque é sempre... igual você falou, é um cargo por indicação, né? Talvez ela também não queira se contrapor com alguma pergunta, não sei. Mas aí Mas que está a questão. Você não necessariamente precisa identificá-la, e as Uhum. características que talvez a identificariam, né? Você também não precisa colocar. Escolhi uma pessoa que trabalha, coloquei de maneira geral, uma pessoa que trabalha na Secretaria de Educação, Em um órgão. por motivos particulares, optaram por não se identificar e apresentar mais características que pudessem identificá-la. Bom, entrevista a pessoa. O que a gente quer é o conhecimento da pessoa. Não, né, às vezes, mostrar quem é a pessoa pode Entendi. colocá-la realmente numa situação um pouco constrangedora, né? Então, você pode ser bem assim, né? Uhum. Conversar com ela de maneira bem serena, que em momento algum vai ter identificação, se ela não quiser. Se assim não quiser. Uhum. Entendi. Vai dar certo. Mas a introdução já tem mais de uma página, viu? Não tem problema também. Mas, assim, não faça um trabalho muito grande, então, que eu quero ler tudo. Viu? É porque para falar, aí eu fui falando sobre o município, né, igual você me pediu, aí as Sim. características, porque tem uma história toda da cidade de Aponvar. E a história é um pouco longa, né? Aí acabou que tomou um pouco do espaço. Mas faz parte, em determinadas situações faz parte. Assim, coloquem aquilo que vocês realmente sentirem necessidade. É porque às vezes acontece assim, da pessoa, ela pega lá um histórico de um município e tem lá, já aconteceu,
lá, 10 páginas, a pessoa chega lá, faz um Ctrl+C, um Ctrl+V inteiro. Eu começo a ler e paro. Pelo menos a parte da introdução, né? Eu vou riscando, não, realmente tá bacana, tá legal e tal. E aí eu vou passando, já passo para o desenvolvimento e tal. Então, por isso que eu não quero nada muito grande, mas, né, nesse caso seu, que você sentiu a necessidade de escrever um pouco a mais, pesquisou, é da cidade, né? Fica à vontade. Não tem problema, não. É. Sou da cidade? Não, eu sou de Montes Claros. Ah, você é de Moscou, perdão, achei que você fosse aí. Não, mas Não, eu moro aqui desde 2007. Meus avós maternos, que são daqui. Meus avós paternos de Brasília, de Minas. quem nasce em Japão vai é o Mas quê? morei em Japonvaense. Não ia acertar nunca. Japonvaense. Cultura. Isso. E você sabe por que Japonvar? Não, também não. É porque fica na BR-135 e liga 3 cidades: Januária, São João da Ponte e Vazerlândia. Nossa, nunca imaginei. E eu sou de Januária, né? Passo aí sempre para visitar meus pais. Nunca imaginei. Passa e não. É, mas é por Da isso. trilha. Lá na introdução vai ter. Ah, que legal, que legal. Bom demais. Mas é. Então Então tá tá bom. ótimo. Então, muito bem explicado. Nós agradecemos, né? Eu e os colegas também agradecemos pela disponibilidade de você estar nos auxiliando na atividade. Sim, não, eu estou à disposição sempre. Eu, assim, confesso para vocês que quando eu tinha menos aula, eu fazia essas reuniões com vocês, independentemente da disciplina. Disciplina eu sempre faço, né? Pelo menos uma, duas vezes. E sempre que for necessário, sempre que vocês pedirem também, a gente faz esses momentos. Mas como coordenador também, a gente está com uma carga horária de trabalho, assim, bem exaustiva, sabe? Eu tento respondê-los, hoje eu devo ter uma média de 500 alunos. E na proposta nossa a gente não tem tutor, né? Então o professor, ele grava a aula, ele prepara a sala virtual, responde os alunos. Então, às vezes a gente prioriza ter aquele feedback mais imediato ali de perguntou, respondeu, do que, às vezes, ter esse momento, né, essa presença de reuniões. Mas no curso aqui, quando vocês precisarem, tanto como coordenador, como quanto professor, vocês vão ter acesso direto, né, tenham toda a liberdade do mundo para virem conversar comigo, qualquer problema que acontecer. A gente não quer perder aluno, a gente quer que vocês entraram, passaram por um processo de seleção, né, não fácil, difícil, e a gente quer que vocês permaneçam e concluam o curso. Não quer ninguém ir embora, não. É todo mundo aqui. Daqui 1 ano e meio, tá todo mundo formando, se Deus quiser. Amém. Tá certo, Cristiane? Tá certo. Muito obrigada, professor. Nada, disponha. Eu já te passo a palavra, Geraldo. Deixa eu só ler 2 perguntas aqui duas questões aqui do chat. Aline, posso entrevistar o secretário de saúde da prefeitura? Pode. O Cristiano está fazendo isso aqui agora, não tem problema nenhum, não. Que vontade de ler todas as entrevistas, então. Podemos fazer isso depois, pelo grupo de WhatsApp, né? Compartilhar os trabalhos. Quem sabe? Eu acho que é uma proposta boa para a gente fazer no final de tudo. É uma proposta legal. Vamos lá. Mariana Rosário. Professora, a minha estrutura seria TJMG, o órgão, eu escolhi o fórum e o setor área de mediação. Então, devo dizer sobre o IFMG quando foi criado. É isso mesmo, exatamente. Exatamente. A gente discutiu isso aqui. É exatamente isso aí. Perfeito. E o TJMG, lembrando que é um órgão do Poder Judiciário Estadual, né? Que permite, então, escolhemos o Tribunal de Justiça Gerais, que é um órgão do Poder Judiciário Estadual, né? Que tem abrangência no Estado. Aí vocês vão pegar lá informações, colocam, né? No Tribunal de Justiça Gerais, optamos por escolher o fórum tal, que por sua vez tem uma estrutura, duas varas cívicas, uma criminal, uma fazenda pública. E aí, dentro de toda a estrutura, eu resolvi fazer mais um recorte, né, que é o setor de mediação, tudo aquilo que a gente colocou. Vamos embora, Márcio deve ter comentado algo aqui na hora que a gente estava conversando, que não dá para entender. Tati, professor, obrigado pelas explicações muito esclarecedoras. De nada, Tati, estamos aqui para isso mesmo.
Márcio já pode sair, já ganhei presença já, tá todo mundo com presença já, todo mundo com estrelinha na testa, tá tudo certo. Antigamente essas reuniões eram às sextas-feiras à noite. O pessoal que ficava com sangue no olho. Aí a gente resolveu mudar. Mariana também é de Januária, minha conterrânea, eu sempre vou. Agora, final do mês que vem, eu estou em Januária, aniversário da minha filha. Quero levar ela lá para ver meus pais. Mariana, professor, no relatório eu preciso descrever sobre mediação e conciliação? É bom, Mariana é do TJMG, é bom você colocar assim, o setor na área de mediação, e você vai falar, né? O setor da área de mediação, que é responsável, no site você vai encontrar alguma coisa. Na entrevista você pode explorar isso mais ainda. Então, você sempre vai delimitando e especificando. Você foi Tribunal de Justiça, Fórum, falou um pouco das atividades gerais e aí escolheu o setor de conciliação. Por que você escolheu o setor de conciliação? Algum motivo você tem, nem que seja pessoal. Talvez alguma experiência de vida, não sei. Talvez pelo contato que você tem, a facilidade de entrevistar. E aí você fala um pouco, né, sobre o setor de mediação e conciliação. A Aline está dando tchau aqui também. Boa noite, a Aline já deve ter saído aqui já. Obrigado, professor, exponha. Geraldo, perdão, eu fiz você abaixar sua mão, mas fique à vontade para levantá-la novamente. Ou se talvez eu já tenha esclarecido também alguma dúvida. Só uma questão aqui, professor. Eu pretendo fazer o trabalho, como eu te disse, na Câmara dos Vereadores. A colega Cristiana, ela colocou que na introdução ela falou sobre o histórico, a história do município, né? No meu caso aí, seria necessário falar sobre a história do município ou falar só sobre a Câmara? Quando foi criada? Ou tem também que falar sobre a história do município e depois passar para a Câmara? Acho que seu microfone está desligado, professor. É a segunda vez que eu cometo essa gafe hoje. Eu prefiro que você fale mais da Câmara, né? Porque a pessoa que você está escolhendo é um órgão do Poder Executivo, do Poder Legislativo Municipal. Mas se você entende que dentro dessa contextualização, você pode falar sobre o município. Certo. Pouca coisa, né? Estamos, né? Diante da proposta, optamos por escolher a Câmara Legislativa e tal, que pertence ao município X. Você pode se limitar a falar que pertence, né? Quando você já fala que é a Câmara de tal lugar, automaticamente você já está falando, né? Se você sentir a necessidade e tiver espaço, fale pouca coisa, mas assim, eu prefiro que você delimite mais para que você escolheu mesmo. A Câmara, né? Isso. Certinho. Mais legal. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Boa noite, eu vou sair da reunião, viu? Muito obrigada. Nada, boa noite, vai com Deus. Amém. Deixa eu ver se tem mais aqui. Bom, pessoal, no chat nós não temos mais nada, mas se algum de vocês ainda tiver alguma dúvida, fique à vontade. O momento não é só esse, mas eu estou aqui à disposição. Caso não tenham dúvidas nesse momento, também a gente vai continuar interagindo lá no fórum de discussão. À medida que vocês forem fazendo, vocês vão ver que vão aparecer novas dificuldades, e a gente vai conversando. E o mais importante, eu acho que é um colega interagir com o outro, isso que é o mais legal dos fóruns. Boa noite, Geraldo. Podemos encerrar, então? Estou vendo que o número de adesão está só caindo. 9 horas, todo mundo cansado. É normal. Bom, pessoal, então, já que ninguém se manifestou, então nós vamos partir para o encerramento. Mais uma vez, eu gostaria de agradecê-los pela presença, dizer que eu estou à disposição, tanto como docente, como coordenador de curso. Né? Qualquer sugestão, qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem ficar à vontade para mandar mensagem. Eu tento ser o mais rápido possível para responder, tá ok? E estamos aí. Esse semestre agora a gente está com prática de formação, semestre que vem nós vamos com noções de direito administrativo, que é minha paixão. E é isso. Então, já que ninguém se manifestou mais, deixa eu só confirmar mais uma vez no chat. Mariana, boa noite. Gabriel, boa noite. Ótima aula, obrigado.
a todos. Conhecimento a gente constrói junto, viu, pessoal? Sempre. Então é isso. Boa noite a todos. Fiquem com Deus e bons estudos.